Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a eutrofização, que é um dos problemas ambientais que mais aparece no vestibular, inclusive no Enem, e também um dos problemas que mais afeta o meio aquático. Pode acontecer em rio, em lago. Bom, a eutrofização tem em comum algumas causas, que é basicamente o aumento de nutrientes naquele meio aquático, e esse aumento de nutrientes vai gerar várias consequências. Bom, eu vou falar sobre o despejo, né, do esgoto aqui doméstico, mas também pode acontecer por uso de fertilizante errôneo no solo e esgoto industrial também, mas hoje eu vou citar o esgoto doméstico como exemplo. Bom, vamos lá. Ocorre o despejo, né, desse esgoto, e junto do despejo tem os dejetos. E junto desses dejetos nós vamos ter o quê? Os nutrientes. Os nutrientes que, consequentemente, chegando nesse rio, os seres que aqui habitam vão se alimentar desses nutrientes. E aqui, por exemplo, nós temos as algas que já habitam nesse meio, e aqui as cianobactérias. Para quem não sabe, as cianobactérias são conhecidas também como algas azuis, mas no caso elas são bactérias fotossintetizantes. Elas pegam a energia provinda do Sol e transformam essa energia solar em energia química. Enfim. Bom, esses seres que estão aqui vão se alimentar desses nutrientes despejados, né, nesse meio aquático, e com isso eles vão começar a se proliferar. Eles vão começar a se proliferar, se proliferar, se proliferar, se proliferar, se proliferar, se proliferar. Bom, aqui já tinha, né? Se proliferar, se proliferar, se proliferar, se proliferar. As cianobactérias também vão começar a se proliferar, porque elas também estão sendo alimentadas. Bom, vai chegar um determinado momento que elas vão se proliferar tanto, mas tanto, que nessa superfície aqui d'água vai ser criada uma barreira. Uma barreira de algas. Sem contar as que estão aqui embaixo dela, né? Porque elas se proliferaram muito. Então, tem aqui embaixo dela. Deixa eu fazer aqui até o começo do rio. E vai ser formada uma camada. Essa camada, né, é como se fosse literalmente uma barreira, galera. Essa barreira, já diz o nome, né? Ela vai ser bem ruim para determinadas atividades, como por exemplo, a luz solar, né, a luz do sol, ela não vai conseguir se infiltrar aqui. E qual o problema negativo disso? É que os seres fotossintetizantes que habitam aqui, inclusive as algas e cianobactérias, elas não vão conseguir captar essa energia solar. Ou seja, elas não conseguem realizar a fotossíntese. E o outro ponto negativo são as trocas gasosas com o meio, né? Não vai haver uma troca gasosa. Não, esse oxigênio que está aqui, ele já não vai conseguir se inserir tanto nesse meio aquático. Talvez aqui com essas até vá. Mas aqui no meio, por exemplo, quem está aqui muito embaixo já não consegue nem pegar a luz solar e nem o H2O. H2O não, perdão, gente. O oxigênio. Então, isso dificulta muito a realização da fotossíntese e também, né, da troca gasosa com o meio. Bom, em consequência disso, esses seres que aqui habitam, inclusive as algas e cianobactérias, eles vão sair muito prejudicados, porque eles não vão conseguir mais realizar suas atividades, né? Então, consequentemente, eles se multiplicaram muito, eles também vão começar a morrer muito, porque eles são muitos, né? E eles começam a morrer nesse ambiente. E quanto mais embaixo aqui ele tiver, mais rápido isso vai acontecer. Eles começam a morrer. E nesse momento que a gente vai conseguir falar sobre as bactérias decompositoras aeróbicas. Bom, as bactérias decompositoras aeróbicas, elas têm a função de decompor, né, um organismo morto, e também elas realizam a respiração através desse oxigênio que está aqui. Afinal, elas são aeróbicas, né?
Então, elas vão entrar em ação porque elas estão vendo vários organismos morrendo aqui e elas falam, poxa, eu preciso me alimentar, preciso decompor. Perdão, alimentar não, galera, decompor. Eu preciso decompor esses organismos. Então, essa bactéria que está aqui, vou fazer um desenho bem ilustrativo, elas vão começar a decompor esses corpos. E aí, o final disso tudo é que... O final não, né? Durante isso tudo, elas também precisam desse oxigênio, afinal, elas vivem através deles. Elas precisam desse oxigênio para respiração. Elas vão captar esse O2, o O2 que estava aqui também, esse aqui. Bom, antes já não estava entrando O2, né? Que inclusive o peixe precisa, as plantas precisam. Já não estava entrando O2. E aí vem essas bactérias decompositoras e captam ele, ou seja, o oxigênio ele fica totalmente escasso nesse ambiente, o que ocasiona o quê? A morte desses seres aqui também, por asfixia inclusive. O peixe ele possui uma parte chamada brânquia, que é exatamente onde ele captura esse oxigênio, né, por onde que entra. Então, eles no caso esse oxigênio ele não consegue mais chegar nessas brânquias. E aí a gente tem a morte dos peixes, o quê? Por asfixia, porque eles não conseguem mais capturar esse oxigênio. Então, a sua respiração fica totalmente comprometida. Bom, gente, o processo de eutrofização é basicamente isso. É quando não tem mais o oxigênio disponível aqui para eles. Por quê? Porque as bactérias decompositoras, elas estão capturando tudo para elas. Afinal, muitas algas se multiplicaram de forma exagerada nesse ambiente e também, consequentemente, elas começam a morrer, porque com essa barragem aqui, ó, da água, elas impedem que o oxigênio entre e a luz solar entra, prejudicando todos os seres aqui que necessitam dele. É isso, galera.